Olá, graça e paz, eu saúdo você e toda a sua família com essa saudação maravilhosa, a graça e a paz que só Jesus Cristo pode dar. Apesar da vida ser de muitos contrastes. É sobre isso que o pastor Hernandes vai falar no programa de hoje, contrastes profundos, e vai, logicamente, compartilhar conosco um texto bíblico. Mas antes de chamar o pastor Hernandes aqui, eu gostaria de convidar você para participar conosco da 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, na Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, no bairro Santa Mônica, que é o bairro da Universidade Federal. Então venha congregar conosco, você que é jovem, adolescente, há programação, ou existem várias programações para todas as faixas etárias, inclusive para as crianças, numa programação toda especial do Sexta Kids, que tem uma equipe toda preparada, um pastor responsável para cuidar de toda essa área infantil. Nós entendemos que isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. Pastor Hernandes, é muito importante que nós investamos na educação cristã. É verdade. Recentemente, a 6ª Igreja inaugurou o edifício de educação cristã, presbítero Hilton Gomes, um imóvel separado, exclusivo para investir na educação das crianças, principalmente, jovens. Então, é assim que devemos fazer, né? Porque a vida é cheia de contrastes, né? É isso aí. Vamos ouvir essa mensagem. Vamos lá. Muito bem, eu quero tratar desse assunto com você, contrastes profundos. E vou basear esta mensagem em Lucas 16, 19 a 31. Este texto, Jesus retrata o rico e o mendigo Lázaro à sua porta. O rico banqueteando-se com vestes luxuosas, com banquetes fartos, e o Lázaro cheio de chagas e mendigo à sua porta, desejando fartar-se daquilo que caía da sua mesa. Nem isso lhe era dado. Enquanto isso, os cães leprentos que rodavam as ruas à cata de lixo lambiam as suas feridas. Um contraste na vida. Mas a Bíblia menciona também que ambos morreram. E o Lázaro foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão, para um lugar de delícias e de bem-aventurança eterna. Suas lágrimas foram enxugadas, suas feridas cessaram, seu corpo chagado foi completamente esquecido, no sentido de que agora não tinha mais sofrimento nem dor, ele estava no paraíso de Deus. Porém, o rico, que vivera toda a vida com vestes brilhantes, com mesas fartas, com talvez convidados ilustres, morreu também e foi sepultado. E diz a Bíblia que no inferno, estando em tormentos, viu Lázaro no seio de Abraão e clamou por uma gota d'água no dedo, na ponta do dedo do Lázaro, para refrescar-lhe diante daquelas chamas atormentadoras. E agora, a resposta que ele escuta é que há um grande abismo entre Lázaro e o rico. Um está no céu, o outro está no inferno, de tal forma que o de lá para cá não pode passar, nem o de lá para cá pode também passar. Essa separação é permanente, é eterna. Bom, esse episódio enseja-nos 3 lições. Primeiro, contraste na vida. Segundo, contraste na morte. Terceiro, contraste na eternidade. Aqui, do lado de cá da sepultura, há pessoas que vivem luxuosamente. E não há pecado nisso. Não há nenhum erro em você ser rico. A riqueza é uma bênção de Deus. Se você granjeou esta fortuna com trabalho honesto, com a bênção de Deus, a riqueza é uma expressão da bondade de Deus. Oportunidade de você servir o seu próximo. Nem a pobreza é um pecado e nem muito menos também uma virtude. O Lázaro não foi para o céu porque era pobre. Não. A palavra Lázaro significa aquele que confia em Deus. Então, é possível que aqui na vida haja injustiça social,
que o rico tenha muito só para ele, para o seu luxo, para o seu conforto, e não tenha um coração sensível para socorrer um necessitado à sua porta. A diferença é enorme, um com vestes cheias de brilho, outro com trapos, um com banquetes fartos, outro com fome, um com saúde, o outro cheio de chagas, um cercado de amigos, o outro rodeado de cães. Sairíamos dessa cena quase que horrorizados diante dos gritantes contrastes na vida. E assim você vê também hoje. Tanta gente que tem muito, tanta gente que não tem quase nada. Porém, o contraste não é apenas na vida. Sabe por quê? Porque a morte chega para todos. Para o rico, para o pobre. Para o doutor, para o analfabeto. Para o crente, para o descrente. Agora veja você, que o Lázaro morreu e foi escoltado pelos anjos. Obviamente não foi o corpo dele que foi escoltado, porque o corpo vai para a sepultura. É o espírito que sobe. E sobe escoltado pelos anjos. A Bíblia diz que o Lázaro morreu e não consta que ele foi sepultado. Talvez, dentro da cultura do Oriente, os cães foram os seus próprios agentes funerários e a sua própria sepultura. E você sai dessa cena chocado, com asco. O rico morreu, e diz a Bíblia, foi sepultado. E que funeral! Talvez um esquife de cedro, talvez um discurso laudatório de elogios a ele, talvez amigos, talvez músicas, talvez uma celebração. Que grande personagem, que homem extraordinário, que história bonita. Contraste na morte. Enquanto um nem consta que é sepultado, o outro teve um funeral, foi sepultado. Agora a morte chega, viu? E chega para todos. O contraste da morte é que se um morre e sequer menciona que foi sepultado, talvez numa cova rasa, o outro teve um funeral pomposo. Agora, a vida não é apenas do lado de cá da sepultura. Nem a vida termina na sepultura. Viver é mais do que viver, morrer é mais do que morrer. Existe uma outra realidade do outro lado da sepultura e vem o terceiro contraste, o contraste na eternidade. A Bíblia diz que o rico morreu, foi sepultado, e no inferno é o corpo, é a alma dele que está lá, padecendo, sofrendo. O outro nem sequer menciona que foi sepultado, mas está no seio de Abraão. Há bem-aventurança eterna, há consolo, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais luto. E há um abismo agora entre os dois. Quem está no inferno não pode ser mais ajudado. Não pode mais fazer nada por aqueles que ficaram. Então a lição é esta: a hora da decisão é agora. A hora de você se render a Cristo é agora. A hora de você se arrepender dos seus pecados é agora. A hora de você se preparar para encontrar-se com Deus é agora. A hora de você ter uma nova postura na vida é agora, porque amanhã pode ser tarde demais, como aconteceu com aquele homem. Hoje é o dia de Deus para você. Eu vou orar em seu favor. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra tão solene ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que possam ter sabedoria para viver, para que possam estar preparados para morrer, para que possam então desfrutar da bem-aventurança eterna. Eu peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele fez o que a nossa força não pode fazer. É eterno o seu sacrifício, não há o que temer. As glórias dessa vida não são comparadas com a que há de vir, e herdeiros são os que estão em ti. Nem angústia ou solidão, fome ou perseguição, nada
Nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Nem a morte e a vida, o perigo e a espada, nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Que bênção, nós agradecemos muito a participação do Vitor Quevedo, louvando a Deus, edificando também a todos nós aqui do programa Cada Dia. E pastor Hernandes, muito obrigado a você também por essa parceria boa e trazer essa mensagem. Enquanto eu ouvi, eu pensava, para muitas pessoas essa mensagem é desprezível. Não acredita, não crê nisso. Aí eu me lembrei da pregação e que a Bíblia diz sobre Noé, né? Ele pregava e as pessoas, e Jesus diz, olha, assim como foi nos dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento até o dia. Esse até o dia chega. E chega para todo mundo. E seria muito importante que esse até o dia, quando chegasse para você, você já tivesse um relacionamento com Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é sem dúvida nenhuma a melhor ferramenta, um instrumento para o seu crescimento espiritual. Então, se você não tem ainda a Bíblia Sagrada na sua casa, você que é um pai de família, não faça isso. Leve a Bíblia Sagrada para dentro da sua casa e não somente isso, leia a Bíblia Sagrada com a sua família. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E essa aqui, de forma especial, nos ajuda nesse processo, porque são vários sermões, estudos, reflexões feitos pelo pastor Hernandes que nos ajudam nessas devocionais familiares. Uma bênção. Também nós queremos convidar você para as programações da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Eu gostaria que você ligasse para o Disque Paz. 24 horas, você tem uma mensagem bíblica curta, você vai ouvir e você vai ser edificado. O telefone é o 2512-0669. Se estiver fora de Uberlândia, 34. 2512-0669. E eu sugiro que você baixe o aplicativo da Sexta Igreja para que você tenha todas as programações que nós temos feito, todo o conteúdo no YouTube, esses programas, cada dia, mais de 200 programas você tem lá para o seu enlevo, o seu crescimento espiritual. Vários cursos, muito conteúdo. Deus o abençoe, muito obrigado pela sua companhia, até o próximo programa Cada Dia, se Deus quiser. Tchau e abraço. Tchau, tchau.